Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André e orre pela alegria de Deus. Eu estou aqui hoje para te contagiar com uma ministração poderosa da parte do Senhor com o tema Essência do Reino de Deus. Todos nós precisamos estar com a essência do reino de Deus. Algumas pessoas, infelizmente, não têm essência do reino de Deus, têm essência deste mundo. Mas vamos orar para que Deus toque no coração delas e que elas também possam servir ao Senhor. Mas antes de falar sobre esse conteúdo tão abençoado, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos abençoados como esse que você está ouvindo neste momento, para que você possa ser edificado e possa edificar outras pessoas. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz o seguinte: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Irmãos, se há uma coisa que eu tenho observado nesses quase 20 anos de caminhada com Deus, é que as pessoas dizem que amam a Deus, mas não amam nada. As pessoas dizem, não, eu conheço o Senhor. A gente não pode viver uma vida dessa forma. A Bíblia diz lá em Isaías, esse povo que me honra apenas com os lábios. Nós precisamos realmente, irmãos, aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos realmente ser sinceros e verdadeiros. Eu não sei se vocês observaram, mas no Novo Testamento há várias passagens, que volta falando sobre hipócritas, que a gente não deve ser hipócritas. E talvez você pergunte assim, pastor, mas o que literalmente significa a palavra hipócrita? A palavra hipócrita ela tem origem, no grego, que significa ator, ou seja, atuar. Sabe aqueles atores de filmes? Eles estão atuando, ou seja, eles estão fazendo um personagem que não existe ali, trazendo, para o mundo real, e aí eles gravam, fazem um filme, uma série, uma novela. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês que a gente não pode ser um ator quando a gente vai na presença de Deus. Você não pode atuar, você não pode viver uma vida dividida. A Bíblia vai dizer assim, que aquele que bebe no cálice do Senhor não beba no cálice dos demônios. Sabe o que isso significa? Você não pode dizer que é um cristão e viver uma vida mundana. Você não pode dizer que é santo ou agir, ter atitudes de santo na igreja e na rua ser um endemoniado. Ser uma pessoa sem noção. Nós precisamos realmente amar o Senhor acima de tudo. Quando a gente lê Marcos capítulo 12, versículo 30, esse é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu aqui estou autorizado da parte de Deus de falar para você que está me ouvindo que esse é a raiz de todo pecado. Se você começar a observar todas as vezes que você caiu, que você abandonou, que você deixou Deus, você se afastou da igreja, do pastor, dos irmãos, e você foi viver as tuas aventuras do mundo, quebrou tua cara, e voltou ou está querendo voltar, foi por causa do quê? Porque você não entendeu essa palavra de Marcos 12:30. Porque tudo começa quando você para de amar o Senhor. Por que um casamento ele acaba? Porque ou o marido ou a esposa parou de amar a Deus. Por que uma pessoa vai embora? Por que uma pessoa rouba? Por que uma pessoa mente? Por que uma pessoa fofoca? Por que uma pessoa ela trai, humilha? Por que faz atos que não deve? Porque deixou de amar a Deus. O amor do Senhor, irmãos, é importante. Por isso a palavra vai falar que toda a lei, toda a Bíblia, se você perguntar assim, pastor, como que o senhor resume a Bíblia Sagrada? Marcos 12:30 e alguns versículos depois vai dizer assim, primeiro mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas, olha só, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E segundo, ama ao próximo como a ti mesmo. Por que esse é o primeiro? Porque não tem como você amar o próximo, amar o teu inimigo, orar pelo teu inimigo, perdoar as pessoas se você não tem o amor de Deus sobre você. Olha que interessante. Então o Senhor ele convida a gente realmente a amar de todo o coração, amar de toda a alma. O que é a alma? A alma é o psique. A alma é o psique.
ou seja, as tuas emoções. Então assim, quer ficar alegre, quer ficar feliz? Acima de tudo, tenha a maior felicidade no Senhor. Olha que interessante. Aí a Bíblia vai falar assim, de todo o seu entendimento. O que é o entendimento? A capacidade, a tua sabedoria. É quando você estuda a palavra, quando você estuda a ciência do mundo e você sabe que não existe ninguém acima de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas. É quando o seu intelecto se curva dizendo, Ele é o Senhor. Então, precisamos ter a essência do reino de Deus. Precisamos nos relacionar com Deus, porque o Senhor é a origem de todo o amor. Quando você ouve uma pessoa dizendo assim, eu não quero mais estar casado, eu não quero mais falar com o irmão, eu não quero mais isso, não quero mais aquilo, por quê? Porque não ama. E não ama por quê? Porque não tem Deus no coração. Você está entendendo? Porque endureceu. A palavra em Malaquias, quando você vai estudar Malaquias, vai falar assim, ó, que uma pessoa que trai a outra faz por quê? Por causa que o coração está duro. Uma pessoa separou da outra porque o coração está duro. Você pode dizer assim, pastor, mas você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ela fez. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. A traição é uma coisa horrível? É. O abandono é uma coisa horrível? É também. Sim, tudo isso é horrível. Mas você diz assim, pastor, mas eu não consigo. É porque falta o amor de Deus, a essência de Deus no teu coração. Você tem que entender que amar os outros não vem de você, vem de Deus. A gente não consegue amar outra pessoa. Aí tem gente que vai falar assim, pastor, mas eu vou liberar perdão quando eu sentir. Irmão, liberar perdão não é por sentimento, senão seria mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas. Você está entendendo? Perdoe, é mandamento. Você está me entendendo? Então você não precisa sentir, você tem que obedecer. Então quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando você começa a seguir a palavra de Deus, a essência do reino de Deus fica dentro de você. Você consegue ser transformado, você consegue passar por situações que você não conseguia. Porque a questão é muito relativa. Por exemplo, assim, a pessoa fala assim, eu não vou perdoar meu marido porque ele me traiu. Eu não vou perdoar minha esposa porque ela traiu. Mas o filho, a filha pode trair quantas vezes for, que o pai e a mãe perdoam. E aí? Por que faz? Porque ama muito o filho. Você está entendendo? Porque é o amor de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você vai abençoar. Você vai amar os outros. Agora, uma dica aqui, porque isso também pode ser para um outro vídeo nosso. Você fala assim, pastor, eu fui traído, eu fui traída, eu perdoei e ele não aproveitou, voltou a fazer. Aí você está liberado, irmão. Se Deus falou para você, você está liberado para sair desse relacionamento. Por quê? Porque Deus viu no seu coração que apesar de você ter sido ferido, né? Apesar de você ter a essência do reino de Deus, que você está cumprindo aqui Marcos capítulo 12, versículo 30, você perdoou, deu uma segunda oportunidade e a pessoa voltou. Então assim, Deus está vendo que a pessoa que fez isso, ela é dura e ela não quer se arrepender. E a gente sabe que quem trai, quem peca, quem adultera, quem faz as coisas, sempre joga a culpa naquele que não fez. A gente sabe que isso é uma coisa demoníaca, né? Mas a gente sabe que isso acontece. Aí sempre bota a culpa no outro, mas tudo bem. Deus está vendo todas as coisas. Não fique triste no teu coração por conta disso. Mas aprenda a obedecer a palavra de Deus. Essência é a chave das coisas. Você quer vencer na sua vida, irmão? Ame a Deus acima de tudo. Coloca teu coração acima de tudo, no Senhor. Coloca toda a tua força, toda a tua expectativa. Então, não espere nada. Por que umas pessoas se decepcionam? Porque espera as coisas das pessoas. Né? Acredite em Deus 100%. Você está entendendo? Espere pouco das pessoas, ou melhor, espere pouco de você. Você sabe, porque às vezes você fala que vai fazer uma coisa e você não faz. E não espere nada dos outros para você não entristecer. Tá bom? Então que isso esteja no teu coração, que isso esteja dentro da tua alma, tua essência. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, mas não vive uma vida de barriga. Não vai para a igreja, irmão, e vive uma vida de qualquer jeito. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus realmente. Você está entendendo? De valor, de caráter. Tenha caráter para servir a Deus. Por quê? Porque Deus sabe quem você é. Você não precisa se justificar. Você tem um pai que é juiz
Você tem Jesus Cristo, que é o advogado fiel, e ele sabe o que ele faz. A Bíblia diz que nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Você acha que tudo que você está fazendo não haverá recompensa? Haverá recompensa. Então assim, se você entender essa palavra, esse versículo aqui de Marcos 12:30, sua vida mudará em nome de Jesus para melhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Senhor, a ter a essência do reino de Deus. Que o Senhor nos ensine a amar mais as pessoas. Que o Senhor nos ensine a obedecer a Tua palavra, os Teus preceitos e mandamentos. Se alguém que me ouve aqui, Senhor, tem um coração duro, quebra ele neste momento. Quebranta, Senhor, assim como um arado passa numa terra seca. Rasga esse coração duro, quebranta para que a semente do Evangelho possa germinar, crescer e dar frutos dignos de arrependimento, frutos que vão abençoar a vida deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a amar o Senhor acima de tudo na nossa vida e a amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, e uma forma de você também amar a Deus sobre todas as coisas é se importando com as coisas de Deus. Talvez você se pergunte, mas como eu posso, pastor, me importar com as coisas de Deus? Se inscrevendo aqui no canal e compartilhando com o máximo de pessoas que você conhece essa mensagem, para que eles também possam ser edificados. Eu sou o pastor André Iorra, eu te abençoo hoje em nome de Jesus.